Salve Maria! Dia 13 de agosto de 2020, celebramos no Brasil a memória de Santa Dulce dos Pobres. O evangelho de hoje encontra-se em São Mateus, do capítulo 18 ao 21 e do capítulo 19 ao versículo 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as suas contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, Pedro pergunta a Jesus, quantas vezes devo perdoar se o irmão pecar contra mim? E Pedro diz, até 7 vezes? E Jesus responde: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus responde com estes números, 70 vezes 7, a saber, sempre porque temos necessidade do perdão divino. Neste contexto, aparece o paradoxal problema em que tudo é enorme. O débito de vários milhões do primeiro servo e sua crueldade contra o seu companheiro, o seu amigo, que tem uma dívida praticamente insignificante contra ele. Assim, a condição essencial do perdão, do perdão divino, do perdão de nosso Senhor, é o nosso perdão para com o nosso próximo. E, claro, o fundamento de toda esta realidade é a oração que Jesus nos ensinou. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então a palavra de Deus é muito clara para as nossas vidas. É necessário viver a experiência do perdão, da misericórdia. O patrão perdoou a grande dívida e o empregado, mesquinho, de coração fechado, incapaz de reconhecer e perdoar a dívida do seu companheiro de trabalho. Que coração duro, Que dificuldade em abrir-se à vontade de Deus, em abrir-se verdadeiramente aquilo que o Senhor nos proporciona a cada dia. Então somos convidados à partilha. E a partilha começa pelo amor, pela misericórdia, pela caridade.
Claro, hoje, não é, e com este evangelho tão belo, não é, onde o Senhor nos ensina o perdão, a misericórdia, ter um olhar diferenciado para com o nosso próximo. Irmã, não. Irmã Dulce dos pobres, não é? Santa Dulce dos pobres. E ela nos ensina, não é? De forma tão simples, que a vida não precisa ser e ter tantas coisas, mas precisa viver a experiência do amor. Uma das frases que me chama muito a atenção na vida de Irmã Dulce, ela diz: a miséria é a falta de amor entre os homens. Exemplo concreto do evangelho de hoje. A miséria. Por que existe a miséria? Porque o homem não ama o seu semelhante. Não vê a Cristo no seu semelhante. E eu digo, não é, com o coração entristecido, quantas pessoas amam mais o seu animal de estimação, o cachorro, o gato, o papagaio, o periquito, não é? E é incapaz de amar e fazer a caridade para com o seu próprio semelhante. Quantas ONGs para ajudar cachorros e gatos? Quantas ONGs para ajudar homens e mulheres que passam necessidade, que passam fome, que estão nas ruas? Não quero dizer aqui que devemos maltratar os animais. Não. Eu, inclusive, tenho um pet. Né? Tenho uma cadelinha que está prenha, né? E a gente cuida. Mas cachorro é cachorro. Cada bicho tem o seu lugar. O bicho homem é dotado de inteligência e capaz de se relacionar com Deus e com o seu próximo. E saber que o meu próximo, o seu próximo, é imagem e semelhança de nosso Senhor. Quando Deus criou o homem, disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, o dotou de alma. Nos dotou de inteligência, de raciocínio. E nós precisamos saber usar este raciocínio. Saber usar a inteligência que nosso Senhor nos deu. Eu fico realmente indignado de ver certas realidades. Tem cachorro, tem gato que é melhor tratado do que uma pessoa. Claro, se você tem condições, possa proporcionar ao seu pet. Mas eu digo, por que não fazer a caridade? Quantas crianças nos orfanatos, quantas pessoas sofrendo com tantas enfermidades, e por que você não pode ajudar? Pode, basta querer. Né? Se o poder público é incapaz de se solidarizar, né, com os irmãos necessitados, e a gente está vendo cada dia mais, vai se descobrindo tantas falcatruas para consumir o dinheiro público. Mas se nós exercitarmos a caridade para com o nosso próximo, a nossa relação para com Deus, né, vai realmente nos ajudar a viver melhor. Tem uma outra frase, né, que Irmã Dulce nos deixou. Ela diz: o amor supera todos os obstáculos, todos os sacrifícios. Por mais que fizermos, tudo é pouco diante do que Deus faz por nós. Então, é esta experiência, não é? Viver o amor, porque nós seremos capazes de superar todo e qualquer obstáculo e dificuldade na nossa vida. É verdade. Quando nós amamos livremente a Deus, sem apegos, sem querer pedir nada em troca, quando é um amor de verdade, de fé, de esperança, o Senhor sabe aquilo que é melhor para a gente. Não precisa nem que a gente peça. A gente vai vendo os sinais ao nosso redor da ação, da graça e da misericórdia de Deus. E por que Jesus age assim? Porque nos ama. Porque Ele sente a nossa dor, porque Ele tem compaixão. E tem gente que olha um mendigo na rua e diz: eu sinto pena. Pena é um sentimento mesquinho. Sinta compaixão. Sinta a dor do outro. Que muitas vezes não é por opção. Porque se pudesse, com certeza estaria dentro de uma casa. Onde pudesse gozar, né, de ter o seu salário com o trabalho do suor da sua testa. Isso é dignidade. Isso é fazer realmente a justiça acontecer para com o próximo.
Então peçamos a Jesus que a cada dia Ele nos ensine, como irmã Dulce, a amar os necessitados, os pobres, que sejamos capazes de perdoar aqueles que nos ofenderam, não é? 70 vezes 7, 7 é o número perfeito, 70 a perfeição, ou seja, temos que amar perfeitamente e perdoar o nosso próximo. Que assim, nosso Senhor, pela intercessão de Santa Dulce, nos ajude a vivenciar. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.